Daniela, quais é que são os temas ligados à sustentabilidade que tu costumas falar mais com os teus amigos? Um, para, já acho que devo logo dizer que é um tema que se tem estado cada vez mais no nosso tema, ou seja, é uma coisa que é cada vez mais falada, o que é ótimo porque já começa a haver uma awareness para isso. Mas acho que um dos temas que é sempre um ponto e que nunca nos decidimos se é o ovo ou se é a galinha, é um bocadinho o papel das empresas nos padrões de consumo, que hoje em dia é racional, e aqui a nossa discussão é sempre a linha de quem é que deve ter o primeiro passo ou de quem é que deve ter a responsabilidade. Se é o consumidor que deve evitar consumir produtos que sejam menos sustentáveis, ou se é a empresa que tem que transformar ela própria a sua cadeia de valor, aquilo que oferece. Claro que nas nossas discussões a nossa utopia era sempre que as empresas competissem com regras totalmente sustentáveis para que o consumidor não tivesse que escolher mediante o seu poder de compra aquilo que é o mais indicado ou não, mas diria que até esse passo acontecer, se calhar também somos nós que temos esse papel, também se calhar é o Estado que tem esse papel, ou seja, tem que ser um envolvimento, uma parceria muito profunda entre as três partes para que de facto comece a haver este step by step e não só uma parte ou outra a entrar em campo. Claro, essa conversa é super construtiva. Não, a sério, é super informada, porque eu acho que eu com os meus amigos é bastante diferente. Por exemplo, eu sou muito mais preocupada se calhar com questões sociais e tenho amigos muito específicos que em termos de sustentabilidade são muito focados na parte do ambiente. E por acaso é engraçado que no outro dia até foi em Londres e tenho lá amigos muito focados nesta parte e estavam daqueles promotores a dar panfletos e eu aceitei logo. Ele disse: Penny, não podes aceitar isso porque isso é papel e faz mal ao planeta. E eu disse: está bem, mas eu quero que ele ganhe um salário. E ele disse: pois, mas o social não justifica. Pronto, foi engraçado. Eu, ok, estes temas têm que se juntar porque estão juntos, mas é engraçado que ainda há uma separação e vejo esta distinção. Mas em geral, com os meus amigos, eu acho que nós falamos muito mais de sustentabilidade quase como num todo. Tipo, queremos ou gostávamos de sonhar com um sistema que se revolucionasse completamente. Não estamos a favor deste ritmo alucinante, destas quase doenças modernas do cancro, que eu acho que são causadas pelo enorme stress, por esta coisa do sucesso e o sucesso, mas vai chegar aonde? Dos tiques de fazer não sei o quê, do networking, não sei, isto a mim e aos meus amigos faz-nos muita confusão e eu acho que nós, pelo menos na teoria, porque nunca o experienciámos, vivíamos melhor com menos. Portanto, é cortar completamente numa data na maneira como nós vivemos. Portanto, vejo como um sistema e não tão em particular. E sem ser na teoria, mais na prática, achas que essas preocupações que tu tens, tu consegues implementá-las ou influencia de alguma forma as tuas preocupações com a sustentabilidade nas tuas escolhas enquanto consumidor? Ou achas que não? Sim, eu acho que enquanto consumidor, assim, eu própria eu sou bastante acelerada, então até vou um bocado contra isto. Não, mas tento ter a vida mais natural possível, em termos de sucesso e tento encontrar um trabalho que tenha completamente a ver com o que eu penso. Agora, em termos mais práticos, eu ainda não vivo sozinha, como muitas pessoas, aliás, da minha geração, pronto, por variadas razões que não interessam agora, mas não vivo sozinha, portanto eu ainda não tenho a escolha total, mas tenho a sorte de ter uma mãe que, por exemplo, só come biológico, e eu acho que vou passar isso comigo, de tirar os químicos, pelo menos, da comida, que é uma coisa, mais uma vez, está ligada a isto das doenças. E depois, no que toca a mim, ando sempre de transportes públicos, como todos os dias, levo comida de casa para o trabalho, que eu acho que já é bastante bom, não estou sempre a consumir, e a mim é mesmo tentar não consumir tanto. Basicamente é isto, não é consumir melhor tanto, mas é não consumir tanto. Por exemplo, tento basicamente não comprar roupa, usar sempre dos meus amigos ou das minhas tias ou o que for, e se comprar vou tentar agora pensar mais em segunda mão, noutro tipo de maneiras. Portanto, isto é o que eu faço no meu dia a dia. Às vezes as pessoas nem têm noção nas escolhas que podem ter, ou seja, acham que têm que mudar A ou B e se calhar o C é muito mais simples. Sim, que é reduzir em tudo, não é? Isso é um bocadinho o que eu tento, porque eu não gosto mesmo da coisa do consumismo onde vivemos. E em particular em Portugal, qual é que tu achas que são os maiores desafios ou oportunidades que o país tem daqui a 10, 20 anos? Aqui acho que é um bocadinho a transformação e a constante inovação nas respostas sociais que hoje existem. Estamos numa geração em que a tecnologia cresce vertiginosamente. Aquilo que nós conhecemos hoje e a forma como nos conectamos é digital ou é muito
essa base e acredito que daqui a 10, 20 anos, 30, quando precisarmos ou quando tivermos a necessidade de facto utilizarmos, quer seja uma estrutura residencial para idosos, quer seja um centro-dia, quer seja uma universidade sénior, nós não vamos, se calhar, dar como garantido que é só suficiente a cama, a água e a luz. Isso, daqui a uns anos, se calhar, já vai ser completamente... tem que ser básico. Claro. E no futuro, se calhar, aqui a oportunidade e o desafio é como é que nós podemos inovar nestas respostas sociais para que a nossa saúde e o nosso bem-estar no futuro seja maximizado com aquilo que nós estamos cada vez mais a conhecer e a crescer nesse sentido.